Eu hoje acordei muito esquisito. Já comi o pé da mesa e bebi café com mosquito. Fui à praia e no mar pesquei um peixe frito. Eu hoje acordei muito esquisito. Dei bom dia para cavalo e relinchei pro cabrito. Me pendurei no varal, logo que estiver seco, grito. Eu hoje acordei muito esquisito. Cuspi fogo na toalha, engoli um periquito. Eu tô que tô. Eu hoje muito esquisito. Muito bem, esse é o Bruno. Ele realizou a palavra poética, é nosso aluno aqui da Rede Municipal de Santos. Bem, boa tarde a todos, a todas e a todes. Sejam muito bem-vindos à 32ª Semana de Educação, que leva o nome honroso do nosso patrono, professor Paulo Freire. Meu nome é Luciana, eu sou professora de Educação Infantil aqui da Rede Municipal de Santos, e hoje tenho a missão, o prazer e a alegria de apresentar para vocês a Diana Tubenschlack. A Diana, ela vai conversar um pouquinho com a gente sob a luz do título Olhares sobre os Espaços. Além disso, a Diana, ela é mestra em artes pela Unesp, docente no Instituto Singularidades, tem experiência na área de artes, com ênfase em processos artísticos e linguagens artísticas contemporâneas. Criou e desenvolve no Colo, no Instituto Tomiotaki, e em Balada, Arte com Bebês em diversos locais. A Diana também ela é autora do livro Arte com Bebês, da Panda Books, de 2020. Antes de passar a palavra para a Diana e de convidá-la a conversar aqui com a gente, eu gostaria de lembrá-los que aqui no nosso bate-papo vocês encontram o link não só de presença, como também da nossa onda literária, que é a livraria virtual, que traz descontos para os participantes da Semana da Educação. Além disso, eu queria agradecer também a Mariana e o Rony, que serão os nossos intérpretes nessa tarde, eles vão fazer a tradução simultânea aqui com a gente, e agradecer também o pessoal da Senutec, que é o pessoal que está pilotando toda essa semana aqui com a gente. Então, Diana, seja muito bem-vinda, a gente está muito honrado de receber você aqui, e a partir de agora, a palavra é sua. Muito obrigada, boa tarde, Luciana, muito obrigada por essa acolhida maravilhosa. Queria começar agradecendo ao convite, muita honra, eu sou fã de Santos, já estive em 2015 na Semana Paulo Freire, só o nome da semana já deixa a gente muito honrada. Queria agradecer a Rita Nascimento e toda essa equipe que está aqui nos bastidores, a Cris, a Rosângela, a Glaucia, a Adriana, estou colando para não esquecer o nome de ninguém. O Rony e a Mariana, nossos queridos intérpretes. Bom, é um prazer enorme estar aqui, queria agradecer a presença de todos e todas que estão aí do outro lado da tela, nos acompanhando. O tema do nosso encontro de hoje é um tema bastante desafiador, como várias outras coisas que estamos vivendo nesses tempos de pandemia. E já para brincar um pouco com o nome, né, dessa semana, um oceano de possibilidades que esse tema dos espaços pode trazer para a gente. E aí eu convido vocês que estão aí do outro lado para a gente ter um formato mais de bate-papo no sentido das proposições
que vão acontecer a partir de agora e também, como a Lu falou, né, a nossa querida mediadora, à medida que vocês tiverem perguntas, questões, comentários, vocês podem encaminhar e no finzinho da minha fala eu vou ter um grande prazer de responder. Bom, como eu ia dizendo, a gente está vivendo, né? Nem é necessário fazer esse comentário, porque isso está na vida de cada uma e cada um de nós. Tempos desafiadores, né? Estamos aqui nessa distância, diferente dos outros anos do seminário, por exemplo, e com tecnologia e muita criatividade, a gente vai driblando essas dificuldades e procurando estar perto de alguma forma, né? E aí, quando a gente pensa no tema de hoje, a gente pensa também numa transformação da nossa experiência com os espaços à medida que a gente restringe a circulação. Então, se a gente pensa num cotidiano de uma professora, de um professor que passa grande parte do dia nos espaços do coletivo, nos espaços do encontro, a gente tem essa saída para o espaço privado, né? Estar dentro de casa e ressignificar essa casa. E eu pergunto a vocês, o que será que aprendemos sobre os espaços ao longo desse período que continua, não é mesmo? Afinal de contas, a pandemia não acabou. E o que será que nós descobrimos sobre as nossas relações com os espaços? Será que descobrimos outras relações com as nossas casas? Outros pontos de vista? Enfim, quais serão essas descobertas? E aí, para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu gostaria de pedir, vou compartilhar aqui a minha tela, e eu queria mostrar para vocês uma citação do Bachelard. Bachelard escreveu um livro chamado A Poética do Espaço. E nessa citação ele diz o seguinte: nossa alma é uma morada. E quando nos lembramos das casas, dos aposentos, aprendemos a morar em nós mesmos. Então convido vocês, a partir desta frase, a pensar nestas casas, aposentos e o que seria morar em nós mesmos. O que é essa memória de morar nas nossas salas de aula e no que vem se transformando essa morada das nossas casas em tempos de pandemia. Para tanto, eu gostaria de convidar vocês para um exercício. Eu gostaria de pedir para provavelmente vocês já estão aí, né, com um caderninho, um papel, enfim, que vocês peguem um rascunho, um pedaço de papel, uma caneta, um lápis, enfim, o que estiver à mão. E eu gostaria de fazer um convite. Eu vou fazer uma proposição agora, em que eu vou narrar algumas coisas e vou pedir para vocês registrarem as imagens, palavra-chave, enfim, o que vier à cabeça de vocês à medida que esse convite que eu vou fazer, né, narrando, surge. Vou esperar um pouquinho para vocês se organizarem com papel, caneta, lápis. Sei que tem gente que está correndo aí de uma palestra para outra. E aí, caneta, lápis, papel em mãos, eu vou começar essa narrativa, esse convite. Então, eu queria que vocês fechassem os olhos, por favor, e pensassem em um lugar que vocês conhecem ou conheceram, que vem à memória de vocês, e que vocês se sintam acolhidos e acolhidas pelo espaço, por esse lugar. Que lugar é esse? E agora, a gente vai entrar nesse lugar.
E conforme essas memórias aparecem na memória de vocês, vocês podem registrar nesse papel. Com um desenho, com palavras, frases, endereços, enfim, o que vier à cabeça de vocês. E a partir de agora, com esse lugar já localizado, a gente vai fazer um trabalho de decupar esse lugar. E, juntos e juntas, nós vamos pensar o que esse lugar tem para ser um local que nos acolhe, que nos dá colo, que nos abraça. Esse lugar pode ser um lugar da nossa infância, pode ser a nossa própria casa, um cantinho da nossa casa. Pode ser a casa da avó, a casa da mãe, enfim, um lugar que a gente sabe que ao entrar, ele nos acolhe. E a partir de agora, eu vou pedir para vocês pensarem na iluminação desse lugar. É um lugar que entra a luz do sol? Se sim, por onde entra? Pela janela? Por uma porta? Por um vidro? Ou será que é mais escurinho? Ou será que tem uma velinha acesa num canto? Ou uma luminária, um abajur? Quais são as cores desse lugar? E aí, quando a gente pensa em cores, não precisa ser só a cor que a parede foi pintada. Mas, por exemplo, tem muito verde nesse lugar, vegetação. Tem partes dessa casa, desse local, que é de madeira, pedra. Quais são as cores que eu vejo? E na sequência, a gente vai pensar quais são os cheiros, os aromas que esse lugar nos oferece. Quando a gente pensa nesse sentido do olfato, é um sentido que evoca muito a nossa memória. Então, talvez vocês lembrem ou do cheiro de uma planta que tem lá, ou até de um material de limpeza característico daquele lugar. Ao mesmo tempo, pode ser que a gente lembre de sabores, que muitas vezes o paladar está associado ao olfato, não é mesmo? Tem uma cozinha, sai um cheiro de bolo de laranja. O que será? Que gosto é esse? Que habita a nossa imaginação e que nos acolhe. Na sequência, continue anotando, desenhando. E na sequência, a gente vai lembrar dos sons. Qual que é o som desse lugar? Som de conversa, muita gente falando ao mesmo tempo, ou é um lugar mais silencioso? Alguma música que eu me lembro de ter ouvido lá? Barulho de criança gritando, rindo. E por último, a gente vai pensar em algo que dificilmente a gente pensa, que é a ideia de circulação. Como que a gente pensa a arquitetura e o jeito que a gente circula nos espaços. Quando eu chego nesse lugar, eu entro pela porta da frente ou eu dou a volta e entro por trás? A porta é muito grande, eu fico pequenininha ao entrar, ou ela é bem estreitinha e eu tenho que passar de lado? Como eu circulo, como o meu corpo se relaciona com esses espaços? E depois desse exercício de memória, das anotações de vocês, que podem começar agora, e inclusive continuar em um outro momento, eu vou pedir para vocês anotarem uma pergunta para continuar pensando, que é a seguinte: destas características levantadas,
relacionadas ao acolhimento, quais que a gente identifica na nossa escola ou sala de aula? Quais as características, né, de acolher que a gente pode ou já significa, ressignifica e leva para a escola, para a sala de aula? Tudo bem? Depois desse exercício de memória, né, que eu espero que tenha reverberado aí do outro lado, que tenha encontrado significados, a gente pode começar a pensar nessa ideia de habitar os espaços da escola, de forma a acolher toda a comunidade escolar, as crianças, as famílias e, de maneira geral, todos esses espaços. O que a gente pode levar, por exemplo, para a escola, para a sala de aula, que tem uma característica incrível, que é o maravilhamento, que seja um lugar de descoberta, pesquisa, curiosidade, em que todos esses sentidos que nós pensamos agora nesse exercício possam ser tocados. Bom, e aí agora, não vou dizer terminada, né, porque é um início de um exercício que vocês podem continuar a fazer por conta própria, eu passo para um outro momento do nosso encontro de hoje, em que eu vou trazer algumas ideias sobre os espaços. Bom, a abordagem de Reggio Emilia nos faz pensar, nos convida a pensar no espaço como um terceiro educador. E em outros cursos que eu estava dando e tal, o pessoal perguntava, mas por que terceiro? Né? Porque naquela cidade, essas escolas municipais dessa cidadezinha do norte da Itália, a educação infantil tem 2 professores em sala, né? Então, o primeiro, o segundo educador, e o terceiro educador é o espaço. O que isso quer dizer? Que existe uma potência pedagógica dos espaços. A gente já sabe disso porque em todo lugar que a gente entra, independente de ser escola, casa, esses lugares que vieram agora na memória de vocês, existe um conteúdo de informação nesses lugares. A gente sabe, por exemplo, quando a gente visita alguém, se o dono da casa não tiver, a gente já sabe mais ou menos qual é a faixa etária da pessoa que mora naquela casa, pelo que está na parede, pelos móveis, não é mesmo? A gente sabe se um lugar que a gente entra, uma loja, enfim, qualquer outro lugar, é um lugar caloroso ou um lugar ríspido, frio. Tudo isso já acontece na nossa vida, nos vários espaços que a gente circula. E a pergunta de hoje, mais uma pergunta de hoje, é sobre a intencionalidade. Quando eu organizo a minha sala de aula, o corredor da minha escola, a secretaria, enfim, quando eu faço uma exposição dos trabalhos das crianças pela escola, o que eu escolho colocar nessas paredes? E essa abordagem, né, de Reggio Emilia, ela faz uma coisa muito interessante, né? Eu até anotei aqui para citá-los. Ela convida nós, professores e professoras, a sermos observadores críticos das nossas próprias salas de aula, que é algo que parece ser simples, mas é extremamente complexo, não é mesmo? À medida que o lugar que a gente vai, ou que a gente ia pré-pandemia, todos os dias, a gente passa a não vê-lo mais, pensando nos detalhes, nas camadas, como acontece muitas vezes na nossa casa também. Não é à toa que quando começou a pandemia, inclusive houveram pesquisas de como as pessoas colocaram plantas, decoraram a casa, pintaram as paredes. Porque talvez na correria do dia a dia, pré-pandemia, a gente não tivesse tempo de olhar e revisitar a nossa casa como esses observadores, esse olho do inédito, não é mesmo?
Vou tomar um golinho d'água. E aí, eu vou mostrar mais uma imagem para vocês. Para a gente pensar numa citação que está aqui. É uma partezinha do livro Arte com Bebês, que vai falar justamente dessa ideia da cultura visual, dessa responsabilidade que é, dessa nossa responsabilidade como educadores e educadoras, né, de compor, ajudar, colaborar com essa composição do universo visual das crianças. Então eu digo o seguinte, é preciso pensar no que está exposto nos corredores, salas e demais espaços. Quais objetos são oferecidos para as brincadeiras e descobertas? Os livros, as imagens que apresentamos, escolhas do professor que compõem o repertório das crianças, tornando-se referência de sua cultura visual. Vejam bem, vejam que responsabilidade. Esse rapazinho que está aí, ele está com um livro que eu acho que vocês conhecem, é um livro que chama-se Ter um Patinho é Útil, que era da editora Kozak Naif, agora parece que outra editora relançou. E ele fala da relação de um patinho, eu falo que é um livro de dialética para crianças, da relação de um patinho com um menino, e do outro lado, da relação do menino com o patinho. E esse patinho, um dos lugares que ele habita é a banheira. Veja que interessante. Esse menino abre esse livro e, de repente, está dentro do livro. Ele se apropria de tal forma desse livro-objeto que ele passa a habitar esse espaço no meio do livro. Olha, né, o poder que um livro pode ter. E essa citação, ela traz para a gente, como eu ia dizendo, essa responsabilidade de nos mostrar, assim, tudo, qualquer objeto, qualquer imagem que eu coloco em sala de aula, existe uma intenção, existe uma ideologia, existe um conceito por trás desse objeto. Nada do que está, por exemplo, na nossa sala de aula, passa de maneira desapercebida. Então, por exemplo, quando eu vou selecionar brinquedos para ter na minha sala de aula e eu tenho apenas bonecas brancas, ou eu tenho um cantinho com boneca das meninas e um cantinho de carrinho dos meninos, são exemplos de uma ideologia que está por trás. Num país diverso como o nosso, com muitas cores de peles, e eu escolho, por exemplo, só ter bonecas brancas, eu trago uma informação com isso. Se eu escolho ter boneca de várias cores de peles, eu estou escolhendo um outro caminho. Se eu tenho uma parede, por exemplo, de exposição, um mural, em que todos os trabalhos são iguais, com a mesma forma, a mesma cor, só vai mudar o nome da criança que fez, eu transmito uma informação, um conceito, uma ideologia. Se eu abarco uma diversidade, eu estou falando assim, a minha escola é diversa. A minha ideologia compreende que existe uma diversidade nos indivíduos, independente da idade deles e delas, que aparece nesse mural. Pois, a partir de uma mesma proposta, cada criança investigou um caminho diferente. Estou dando exemplos, né, aqui. Se eu tenho um cantinho das meninas e um cantinho dos meninos, eu estou marcando que existe uma diferença de gênero, que meninas brincam de uma coisa e meninos brincam de outra, né? Se eu tenho um canto misturado, obviamente, nossa, um menino também pode brincar de boneca. Afinal de contas, provavelmente, quando ele for adulto, pode ser que ele seja um pai e que ele também pegue seu filho, sua filha no colo. Né? Se eu tenho bonecas pretas e brancas, bonecos pretos e brancos, idem. Né? Eu estou colocando ali que a gente pode cuidar do corpo
de uma boneca negra, trocar a fralda, dar comida, assim como de uma boneca branca. E aí... Oi, Mariana. E aí, a partir dessa ideia que esse slide traz com essa citação, traz essa importância da gente se conscientizar que a gente leva, sim, contribui, sim, com conceitos e ideologias a partir de objetos, brinquedos, imagens, etc., eu gostaria aqui de fazer um contraponto, né? A gente está pensando aqui no nosso encontro de hoje em 2 caminhos quando a gente pensa em espaço. Um é como que a gente organiza os espaços para receber as crianças, né? Se são espaços coletivos ou individuais, obviamente, né? As medidas de segurança da pandemia, pode ser que tenha algumas alterações, que a gente acredite que os espaços sejam mais coletivos, mas neste momento é um asterisco ali pandêmico que a gente vai precisar restringir, tudo isso existe, né? Mas agora eu estou falando mais em termos gerais. E também estamos falando na ideia de expor, de vestir essas paredes, né? A ideia da segunda pele da escola. Então, por exemplo, quando a gente entra numa escola ou no início do ano, ou após ser construído, ou após uma reforma, a gente tem o prédio, né? Tem esse espaço arquitetônico entregue. E à medida que a gente habita, vive nesse espaço, a gente vai criando coletivamente a segunda pele desses prédios. Nas paredes, penduradas, coisas penduradas no teto, enfim. Elementos que fazem parte dessa cultura coletiva, dessa identidade desse grupo que habita esse espaço. E para falar um pouco sobre a ideia de arrumar os espaços para receber as crianças, a gente não pode deixar de falar sobre os materiais, né? Porque muitas vezes são os materiais que compõem os espaços. Então, eu trouxe aqui também uma seleção de alguns ateliês arrumados para receber as crianças, como vocês vão ver agora. Então, vocês viram aí alguns espaços montados, alguns ateliês nessas imagens. E a partir disso que vocês viram, eu trago uma ideia para a gente pensar juntos e juntas, que é um contraponto, né, que pode existir entre a ideia de diversidade e permanência. São ideias que eu gosto muito de pensar, né, porque a gente sabe que muitas vezes a gente faz uma coisa extraordinária na escola, mas que não se mantém, acontece naquele dia. De manhã a gente teve essa palestra, eu até dei o exemplo da argila, né? A gente, às vezes, trabalha com argila uma vez por ano na escola, uma vez por semestre na escola. É algo do campo do diverso. Mas será que existe uma permanência, uma continuidade, a ponto dessas crianças terem intimidade com esse material, desenvolverem uma pesquisa a partir da materialidade da argila, né? Eu acho que é uma questão interessante da gente pensar. Ao mesmo tempo, quando a gente pensa na ideia de permanência, será que a nossa sala ela é todos os dias, os 200 dias letivos, igual, da mesma forma? Ou será que eu posso criar alterações com o que eu tenho da sala? Não estou falando agora de criar um mobiliário novo e mudar tudo, não é isso. Mas o que eu posso, por exemplo, colocar um papel celofane de azul na janela que vai alterar a entrada de luz desse lugar, né? Um exemplo.
O que eu posso um dia receber as crianças, um exemplo que eu dei de manhã também, colocar uma mesa na porta da sala que vai dificultar a entrada dessas crianças à medida que elas vão ser convidadas a pensar, peraí, tem um obstáculo, eu vou entrar por cima ou por baixo, vou agachar, vou alterar a minha postura, a minha posição, que eu entro todos os dias na escola, e vou precisar criar um novo movimento para entrar nessa sala. Então, a gente pode criar pequenas alterações que essa permanência seja permeada por diversidade, né? Então, esse pêndulo que existe entre a diversidade e a permanência nas nossas criações didáticas, nas nossas propostas, ela precisa estar muito próxima da nossa criação, não é mesmo? E o outro ponto que a gente tinha falado, né, que eu falei sobre a ideia do espaço em dois, né, como uma bifurcação. Como que a gente recebe, como a gente cria os espaços, e, por outro lado, como que a gente pensa na escola como um grande espaço expositivo, não é mesmo? Então, a gente tem algumas questões aí. Uma é essa ideia de uma co-curadoria, né? Como que as crianças podem participar dessa segunda pele da escola. Uma ideia que acho que ainda existe muito hoje em dia nas escolas, né? Vamos ver como é que vai ser aí quando voltar ao presencial, né? Como é que vai ser o próximo semestre, o próximo ano, né? Cada município está vendo aí como que vai ser, a quantidade de tempo presencial, etc. É que a escola ela precisa ser, entre aspas, enfeitada, decorada para receber a comunidade escolar, né? E eu pergunto a vocês, eu escuto relatos de professores e professoras que se esforçaram muito, né? Viraram à noite, se juntaram para fazer uma decoração, como se a escola fosse virar, digamos assim, um buffet de festa infantil, né? Com personagens e etc. Acho que essa ideia ainda existe. Claro que a gente está falando aqui por uma diversidade muito grande de educadoras, cada escola é de um jeito, né? Então, claro que não é só aquela escola, né? São ideias que existem e que ainda existem. E muitas vezes convidam, né, aquela professora ou o parente de um professor tal que vai fazer o desenho dos personagens, né? Coisas desse tipo. E a pergunta que eu gostaria de fazer a vocês é o seguinte: o que dessas crianças, da identidade dessas crianças, da pesquisa, da investigação dessas crianças que habitam, que têm a escola como morada, aparece nessa segunda pele, quando acontece esse tipo de ação, né? Que tal, faço um convite a vocês para a gente inverter essa lógica, né, da gente esperar as crianças com as propostas que vão, aos poucos, habitar esses espaços. Faz sentido? Né? O que a gente produz, o que a gente investiga, o que a gente se interessa, né, pode, aos poucos, habitar esse espaço. E para falar disso, né, eu sempre gosto de pensar na palavra coerência. Qual coerência existe entre essas escolhas? Porque nós, professores e professoras, né, eu trabalho todos os dias em escola também, há 20 anos, a gente lida com essa força, essa cobrança, essa ideia que é uma pedra preciosa, que é a coerência, né? Então, à medida que eu coloco, por exemplo, desenhos de princesas com determinadas características físicas, habitando essa escola, o que eu estou querendo dizer com isso? O que eu trago? Quais são as referências que eu trago para essas crianças? Existe uma diversidade nisso? Né? Estou aqui só dando exemplos, tá? E aí, quando a gente pensa em coerência, a gente precisa pensar na coerência dos materiais. Eu até contei uma história hoje de manhã. Uma vez eu adoro visitar escolas, né? E aí uma vez eu visitei uma escola que estava com um trabalho super legal, pensando na relação da criança com a natureza, etc. E aí o título do trabalho, que tinha uns trabalhos expostos na parede sobre essa investigação da criança e a natureza, o título era com letras, aquelas letras que vocês devem conhecer, arredondadas, né, aquela fonte arredondada, escrito
em EVA, né? E a gente sabe que o EVA é um material impossível de ser reciclado, extremamente tóxico, de pouquíssima riqueza visual ou de pesquisa de materialidade, etc. Por que escolher o EVA para isso, né? Ou a purpurina, né? Elementos que têm uma superficialidade, que não têm um aprofundamento de uma investigação. Então, qual é a coerência desse assunto com esse material, né? Bom, a gente precisa pensar também nos textos. Às vezes a gente escreve textos enormes e coloca para a criança que ainda não se alfabetizou, né, no ponto de vista dela, digamos assim. Não tem problema nenhum, mas será que outras pessoas vão ver esse texto? Né? Então é preciso a gente... Por isso que quando a gente pensa nessa ideia da gente entrar sempre com um olhar do novo no espaço de trabalho, a gente começa a ver as coisas que na correria do dia a dia passam batidas, né? A altura também. Para quem que é? Quem é o público-alvo do que eu estou colocando na parede? É para a família? É para a criança? Então, qual é a altura na parede? Como vai estar preso, né? Trabalhos incríveis que estão lá no alto para as crianças verem, as crianças passam por baixo e não conseguem ver. Ou ao inverso, né? Trabalhos que estão ali que também são para as famílias verem e que está muito baixo. Enfim, né? Eu não estou trazendo aqui uma resposta, eu estou trazendo questões para a gente discutir. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente pensa também na importância da documentação pedagógica, né? Que não é nosso objetivo aqui aprofundar, né? Mas né, é essa ideia justamente de um registro de um processo estar presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano escolar, né? Então, ideologicamente, quando eu penso na educação, eu penso na importância de um processo ou na importância de um produto final? Né? E qual é a coerência que eu tenho ao expor esse trabalho? Existe algum elemento do processo que está exposto junto? Bom, e aí eu vou mostrar agora alguns exemplos para vocês de trabalhos que eu fiz com as crianças, para a gente visualizar juntos e juntas alguns desses temas que estamos conversando, tá bom? Bom, então o primeiro trabalho que eu trouxe para mostrar para vocês foi um trabalho feito por crianças do 3º ano da escola Estilo de Aprender, no qual nós havíamos estudado este artista, que talvez vocês conheçam, da estação de metrô Sumaré, lá em São Paulo. Esse artista chama-se Alex Fleming, a gente estava estudando ele, uma outra artista chamada Mira Schendel, ao longo de um semestre, em que essa presença da letra e das palavras, em alguns momentos, estava muito presente, né? Também nessa ideia do retrato, como vocês estão vendo aí nesse trabalho do Alex Fleming. E aí, a gente criou esse trabalho que teve essa exposição que vocês estão vendo aí. Na verdade, foi um trabalho que teve esse processo de um semestre, e no final do semestre a gente fez essa exposição que vocês estão vendo. Então, a sala, né, uma criança fotografou a outra, a gente imprimiu em papel A3, preto e branco mesmo, uma impressão simples. A gente tinha aquelas réguas de letras e as crianças foram convidadas a desenhar sobre os seus próprios retratos, como vocês estão vendo aí. Mas o que me interessa ao mostrar essa imagem para vocês é pensar em como esse trabalho, né, que tem aí um subtexto, uma pesquisa, foi exposto, né? Então aí era a entrada principal da escola, esse corredor que vocês estão vendo aí. E aí a gente cortou, né? Fez tudo com as crianças, na verdade, colocou o fio e esse trabalho ele ficava voando. Antigamente eu tinha até um vídeo, né? As pessoas entravam na escola e algumas crianças empurravam, o vento batia, tinha um movimento nesse trabalho, né? Então esse trabalho ele passa a fazer parte desse corredor de entrada e cria uma dinâmica nessa circulação, já que esse é o corredor de entrada.
Esse outro trabalho é um trabalho das crianças maiores, um trabalho do 5º ano, né? Então, essa escola, as crianças entravam muito pequenininhas, com 1, 2 anos, e saíam no 5º ano. Então, o 5º ano tinha essa ideia de rito de passagem, de despedida, e aí estávamos estudando vários fotógrafos e eles resolveram fazer esse trabalho. Então, eles fotografaram todos os funcionários e funcionárias da escola, o pessoal da cantina, as faxineiras, os professores e professoras, a direção, coordenação, e criaram essa parede, era uma parede grande da escola, de lambe. Também eram impressões simples, preto e branco, A3, que eles recortaram, fizeram essa composição que vocês estão vendo aí, né? Então, tinha essa ideia de fazer um lambe com essa ideia de quem somos nós, quem faz essa escola, né? Todos nós, juntos e juntas, fazemos a escola. Esse é um outro trabalho, um trabalho de argila, em que as crianças estavam estudando as fachadas, as fachadas das suas casas e prédios. E aí pesquisaram, fotografaram as suas fachadas, enfim, ficaram algum tempo, né, uns 2 meses, né, nessa pesquisa das fachadas da cidade. E no final a gente fez esse trabalho, né, que eles construíram em argila, como vocês estão vendo aí. Com a argila ainda mole, a gente fez um furinho, né, que vocês estão vendo que o fio entrava depois. E aí a gente criou essa instalação sobre um trabalho de um mapa que já estava na escola, né, de um outro professor. A gente combinou com outro professor, ele achou bacana o diálogo de um trabalho com o outro. Então a gente fez a interferência com as nossas fachadas sobre esse mapa, pensando nessa circulação da cidade e etc. Aqui já é um trabalho da educação infantil, né? Então lá a gente tinha 2 séries do Fundamental 1. E aí essa escola tem esses vidros, essa arquitetura que privilegia o lado de fora. E aí, um pouco antes da pandemia, eu ofereci um rolinho de papel higiênico para cada criança. E a pergunta era: o que eu vejo da janela da minha sala, né? Do vidro da minha sala. Então, eles olhavam lá para fora, eu ofereci para eles um círculo, para que eles registrassem o que eles viam nesse formato circular, né, do visor, que era o rolinho de papel higiênico. E aí, a gente fez essa interferência que vocês estão vendo aí em todos os vidros da educação infantil. Essa fotinho do ônibus chama atenção, né, porque o ônibus era algo muito querido dessas crianças, um ônibus antigo que ficava lá, eles brincavam. E aí vocês estão vendo aí o desenho do ônibus sobre o ônibus, né? Na medida que ele está num vidro, que a gente vê o ônibus lá no fundo. Então é interessante também como que a escola, as crianças veem, reveem, visitam e revisitam os seus trabalhos, os trabalhos dos colegas. Faz parte desse ambiente, desse lugar, essas exposições que vão acontecendo. E esse trabalho, né, que me chama muita atenção, na medida que ele foi um trabalho que aconteceu quase que sem querer, né? Eu estava lá na escola, as crianças tinham ido fazer um passeio e voltaram desse passeio 3 crianças muito pequenas, de 4 a 5 anos, carregando uma folha de palmeira gigantesca. Depois vocês vão ver o tamanho desse trabalho aí. Gigantesca, pensando no trabalho delas. E elas tinham se encantado por essa folha, né? E aí elas trazem essa folha com muito esforço e com um cuidado, né? Como se tivessem encontrado de fato uma joia. E aí eu convidei essas crianças para colocarem essa folha em 2 ferrinhos, né? Que tinha na parede. E aos poucos esse grupo e outros grupos começam a trazer outras preciosidades, né? Outros elementos da natureza que eles tinham se maravilhado, e a gente começa a colocar, como vocês estão vendo aí, em fios. E aí eu convido vocês a olharem essa legenda, né? São imagens que estão ali do lado. Nós estávamos falando desse paradigma entre processo e produto, né? E olha que solução bacana. A legenda é algo muito simples, né? A gente fotografou esse trabalho, ficou bastante tempo na parede, e a gente fotografou semanalmente. E vocês estão vendo ali
que existe uma modificação. Tinha uma folha, outra folha grande apareceu, e aqui fica mais difícil de ver, mas da primeira para a última, o que acontece? As flores, principalmente, elas vão secando, né? Elas estavam de ponta cabeça e vão secando. E a gente tem aí um percurso, um caminho de vida e morte, né, dos elementos da natureza, à medida que eles vão secando, e desse movimento da vida, né, das modificações que vão acontecendo. E para finalizar, a gente tem essa menina, né, aqui vocês podem ver o tamanho, né, grande para eles e elas, que acompanha, procura, né, numa brincadeira de qual é a diferença, o jogo dos 7 erros, enfim, qual é a diferença de uma fotografia para outra ao longo do tempo. Muito obrigada. Eu deixo aqui a minha página no Instagram, né, para quem quiser também depois aqui das nossas perguntas acompanhar o trabalho e também perguntar alguma coisa, enfim. Embalada, _arte, _educação. Muito bom, Diana. Nossa, em primeiro lugar, queria te agradecer, né, porque enquanto você vai falando daqui, a cada palavra, a cada ideia, né, que você coloca, a gente vai fazendo algumas sinapses aqui, e não só das nossas memórias, como também do nosso fazer, né, dentro da escola, do nosso fazer nesse momento. E aí eu fiquei pensando, né, de como essa coisa de organizar o espaço, de ter um olhar cuidadoso para o espaço, ele pode ser uma potência, né, uma potência de encontro, assim, uma potência não só para as crianças, mas uma potência para nós também, né, e uma potência de encontro nosso com as crianças, das crianças com elas mesmas, porque se o espaço, ele é um espaço que promove a investigação, a criança, ela tá ali no mundo dela, olhando, né, vendo, querendo entender o que está acontecendo. E também do nosso encontro, nosso enquanto educador, o encontro de nós com nós mesmos e com o nosso fazer, né, da gente refletir muito mais do que a gente muitas vezes reflete, né, no dia a dia sobre aquele espaço. E aí, Diana, eu tenho algumas perguntas aqui para você agora, e a primeira pergunta que eu queria colocar aqui para você, ela vai também ao encontro desse último produto, né, de arte que você fez com as crianças, e que ele ficou ali durante um tempo, e que eu achei muito bonito, né, você ter falado que o trabalho, ele ficou ali, e ele é um trabalho que tem vida, e se ele tem vida, ele é um trabalho que tem história, né, e a história, quem teceu essa história foram as próprias crianças, né, não partiu de você, foi um trabalho que partiu deles, eles vieram com a folha, você teve o cuidado de olhar para aquela folha, de enxergar que aquilo era um potencial, e de transformar aquilo em arte, né. Então, aí eu tenho uma pergunta aqui que ela fala um pouco do suporte também, de quando você faz um trabalho com as crianças, ou as crianças realizam um trabalho, de como você vai expor, né, em qual suporte, como que você faria a escolha, né. Então, a pergunta, ela diz assim, não é bem uma pergunta, é uma colocação, mas eu acho que depois você pode falar um pouquinho com a gente sobre isso. Além de pensar o espaço, que tenha uma assinatura coletiva, como podemos pensar que os trabalhos, que são singulares, podem ter um acabamento, uma composição? Porque todos os detalhes podem ser pensados. Então, Diana, se você puder falar um pouquinho com a gente sobre isso. Eu acho que é uma pergunta que a gente poderia ficar, né? Obrigada pela pergunta, é uma pergunta que a gente poderia ficar durante um tempo conversando. Mas se a gente pega algumas das questões que eu trouxe ao longo da fala, né, para respondê-la, então, por exemplo, quando a gente pensa na ideia de diversidade versus permanência e aplicado à ideia do suporte, né, a gente pode pensar que o que nós temos como permanência é o sulfite A4, né, como suporte.
e que na pressa do dia a dia, esse é o suporte que está pronto, feito à mão. Mas se a gente fala dessa ideia da diversidade relacionada à permanência, né? Como que a gente pode trazer diversidade para não ficar apenas no papel sulfite? Por isso que eu acho que essa ideia de diversidade versus permanência contribui muito para a gente, para quando a gente está ali na correria, que a gente sabe que não é, que é uma profissão super complexa, que não é tranquilo estar com muitas crianças ao mesmo tempo em volta, com muitos quereres e muitas vontades, a gente precisa parar e pensar. Diversidade e permanência, peraí. Então, eu tenho como permanência o papel A4 e o papel sulfite, chamequinho. Cada lugar tem um nome diferente. Mas o que eu posso trazer para ampliar? Qual diversidade eu posso trazer à permanência? Então, por exemplo, eu poderia ficar aqui horas, né, pensando nisso, naquilo outro, mas caixa de papelão, né? Caixa de papelão com as faces cortadas, quando eu quero fazer um trabalho bidimensional, é algo que tem em qualquer lugar, né? Que a gente vê sendo jogado fora todos os dias em todas as cidades, e que traz uma gramatura maior, né? Que traz uma diversidade de formatos e tamanhos, que traz uma série de outras características dos materiais, né? Para finalizar essa resposta, né, poderiam ser várias outras coisas, mas o papelão é um material que eu gosto bastante de usar. Nesse livro, Arte com Bebês, eu crio categorias de materiais, né? Então, são 5 categorias que a gente pode relacionar ao suporte, enfim. Uma é o deslocamento do uso tradicional. Então, tradicionalmente, só se usa papel sulfite. O que mais eu posso trazer para deslocar desse uso tradicional, né? Diversidade e permanência. A reutilização, né? Lembrando que a gente não está falando aqui de reciclar, porque reciclar, a gente não consegue reciclar nada nas escolas, né? A não ser se eu for fazer um papel reciclado, bater o papel no liquidificador, colocar na peneirinha, né? Mas reciclagem, em geral, é um processo industrial. Então, a gente usa a palavra reutilizar. Então, eu usei para uma coisa e vou usar novamente para outra. A relação com a natureza, né, que foi o caso desse trabalho que vocês viram agora no final. A relação com a natureza, ela traz a identidade muito forte. Eu sei que aqui em Santos muita gente acompanha, por exemplo, a Ana Carol Tomé, do Ser Criança Natural, as caixas da natureza. Quem já participou, né, eu já participei como professora, e os meus alunos estavam em São Paulo, receberam uma caixa do Sul, e mandaram a caixa para Arraial da Ajuda, né? Então, os elementos da natureza desses 3 locais são completamente diferentes. Então, ao usar os elementos da natureza, a gente abarca a identidade do lugar que a nossa escola está inserida. O material atóxico, né? Essa preocupação também com a saúde, com a natureza, etc. E materiais que sejam abertos, né? Que eu chamo isso de materiais que despertem a pesquisa e a curiosidade. Então, na verdade, eu acho que a gente precisa se munir de ideias para na hora que a gente está ali, ou pensando ou no planejamento, ou cortando papel, ou isso ou aquilo, que a gente aterre esses conceitos na nossa prática. Não sei se eu respondi, Lu. Sim, super respondeu, Diana. E tem essa questão também, né, Diana, da reciclagem, da reutilização dos materiais. Eu vi uma vez, acho que foi a Ana Carol mesmo, Tomé, dizendo sobre a gente também pensar sobre isso, né, na hora que a gente vai usar um material. Então, o que eu vou fazer com esse material e que depois ele vai poder ser reciclado, né? Não com a gente, como você disse, né? A reciclagem é um processo industrial, mas será que a minha intervenção nesse material, por exemplo, depois ela vai dar condições de que ele seja reciclado ou não? Né? Perfeito, isso é uma coisa bastante importante para a gente sempre pensar, né? Lógico que, a depender do nosso objetivo, algumas vezes não vai dar, mas é uma coisa a se pensar e é urgente, né? Principalmente com a questão dos plásticos. Exatamente. E só um comentário, Lu, sobre essa questão. Eu falei muito sobre a palavra coerência, né? Então, às vezes, a gente, assim, eu vou pegar um papelão, vou fazer uma pintura no papelão e eu vou salvar o planeta com essa ideia, né?
E, por exemplo, a partir do momento que eu passo uma pincelada de cola ou tinta no papelão, ele não vai mais ser reciclado, né? Então, pensando em reutilizar em uma variedade de materiais, etc., é muito bem-vindo. Agora, se meu objetivo é uma reciclagem, eu estou fazendo um desserviço. Exatamente. Né? Por isso que é importante o que você está trazendo. Uhum. Bom, Diana, a gente tem algumas perguntas aqui ainda, deixa eu ver, a gente ainda tem um tempo, então eu vou ler aqui para você. Ao seu ver, a organização do espaço deve privilegiar bens permanentes e materiais reaproveitados a fim de diminuir o descarte futuro? Eu acho que a gente já falou um pouquinho, né? Acho que a gente precisa pensar nessa ideia da coerência, porque além dessa questão, né, da gente estudar um pouco mais sobre o que vai para a indústria de reciclagem ou não, pensar inclusive na nomenclatura, o que é reciclagem, o que é reutilização, né, a gente precisa tomar cuidado também para não gerar uma demanda de consumo. Então, eu já ouvi relatos como, por exemplo, traga uma garrafa PET para a escola. A família XYZ, ela não consumia nenhum líquido que vinha numa garrafa PET. E ela precisou comprar para a criança ter aquilo para levar para a escola, né? Para não ser a única criança que não levaria. Então, quer dizer, algo que seria, a princípio, para uma reutilização, gerou uma demanda de consumo para aquela criança, né? Então, quando a gente tem sempre aqui, junto com a gente, a palavra coerência, ou se perguntar o que eu tenho por trás, ideologicamente, como conceito, as coisas fluem, né? Mas de maneira mais tranquila, em prol dos nossos objetivos. Sim, nossa, perfeito, Diana, é isso, né? A gente precisa começar a se perguntar as coisas, né, antes de sair fazendo. Eu acho que isso é fundamental e principalmente dentro da escola, né, que é o lugar onde a gente está se formando e ao mesmo tempo contribuindo para a formação das crianças, né. Eu vou usar aqui, eu tenho uma pergunta que é minha, Diana, que eu fiquei muito curiosa, assim, já te ouvi falando algumas vezes, né, em outros lugares, fora aqui da Semana da Educação, também te ouvi hoje de manhã, estou aqui de novo contigo, e eu fiquei muito curiosa, é uma pergunta que talvez seja um pouco difícil, porque ela traz uma subjetividade, mas eu estou muito curiosa, eu estou com muita vontade de te fazer. Então, a pergunta é assim, ó, pensando nessas organizações do espaço e dos materiais, eu queria saber se existe alguma pista de como identificar que o corpo da criança teve, de fato, uma experiência significativa dentro dos espaços pensados, quando eles são pensados, dentro da escola. Olha, complexo, hein? Acho que você está falando, Lu, de vários assuntos, né? Assim, então, por exemplo, tem uma pista meio do campo da avaliação, né? Dessa observação, sim, dessa avaliação, que eu precisaria até pensar mais um pouco para te responder, que eu acho que tem muito a ver com esse papel, né? Nosso papel como educadoras, do observador, da observadora, que está ali, de repente, com o seu diário de bordo, né? Sim. Vendo isso que está acontecendo, né? Essas coisas incríveis que acontecem ali no nosso dia a dia, e anotando, fotografando, filmando, enfim, né? Criando documentações pedagógicas para que a gente possa, de fato, analisar, né? E essa relação com o corpo, eu até brinco, às vezes, em algumas formações de professores, né? Eu falei assim, gente, eu queria muito saber qual foi o momento que eu também uso, todo mundo usa, essa ideia de que o corpo passou a ser algo na terceira pessoa. Tem eu e tem o meu corpo, né? E o que aconteceu nesse meio do caminho, né? E a gente toda hora passa por esse desafio, né? Como é que a gente faria para juntar isso? Agora, pensando um pouco, até nas outras coisas que você me falou e tudo, eu acho que uma pista para a gente começar, como professoras, essa investigação, é pensar o quanto a gente cria espaços desafiadores para os corpos, né, nossos e das crianças, dessa comunidade, pensando nessa diversidade, nessa permanência, né? Então, por exemplo, de manhã, você estava comigo, então eu fiz o comentário que eu fiz hoje da mesa, né?
Então, por exemplo, se eu pego hoje, né, nessa ideia de diversidade de permanência, eu coloco uma mesa na porta da sala. Essa criança, ela tem que parar, pensar e falar, nossa, eu tenho que entrar nessa sala. É minha sala. Como que eu entro? Né? Eu vou ter que escalar a mesa? Vou passar por baixo? Da mesma forma que quando eu pego uma mesa, que todos os dias o tampo da mesa tem a horizontalidade, né, de cada mesa, e coloco ela em pé de maneira vertical, né, eu crio uma alteração dessa lógica. E como o meu corpo se comporta com essa mesa, que agora não é mais horizontal, que é um cavalete vertical, né? O outro exemplo que eu dei hoje de manhã, o papel não está mais em cima da mesa. Todos os dias tem um papel em cima da mesa. Hoje não. Hoje vai estar embaixo do tampo, escondido embaixo. Então, que essa criança, como que ela desenharia, por exemplo? Ela teria que deitar, engatinhar, deitar de barriga para cima, né? Então, à medida que a gente se concentra nessa sua questão, que é preciosa, maravilhosa, né? Que é é um cristal, né? Como que a gente cria esse espaço pensando nessas novas descobertas, que a criança não esteja, né? Imagina, uma criança de educação infantil que tenha que ficar sentada, né? Imagina, né? Então, o que eu posso criar para que eu tenha uma diversidade, mais uma vez, talvez seja a palavra que eu mais tenha falado hoje, desse movimento. Respondi? Nossa, respondeu muito, muito, e ampliou até, né? Porque a gente pode pensar também que também é uma responsabilidade nossa contribuir para essa, vamos dizer, criatividade das crianças, né? Porque se a gente usa os objetos também, sempre da mesma forma, sempre do mesmo jeito, com um único uso, por exemplo, uma mesa, ela só serve para eu sentar e desenhar ou escrever, né? A criança nunca, não nunca, né? A gente não pode afirmar que nunca, mas possivelmente ela vai crescer com esse paradigma de que um objeto, ele serve só para uma coisa, e muitas vezes não é assim, né? Isso que você falou também é muito precioso, né? Um dia a criança chega na escola e a mesa está na porta. E as crianças, elas ainda não têm aquele véu, né, na frente. Então, com certeza, se elas confiam na professora e se elas já entendem aquilo, né, como uma interação, elas vão pensar diferente, né? O que eu posso fazer? Como que eu vou entrar? Achei uma ideia fantástica isso. Tô louca para chegar logo, minha vez de chegar e fazer isso na sala de aula. Diana, a gente ainda tem mais um tempinho, então vou te fazer mais uma última pergunta, tá? Que eu tenho aqui. Assim como você faz no seu livro, categorizando os materiais, você acha que seria possível, com a finalidade de auxiliar a criatividade das professoras e dos professores, categorizar de alguma forma os espaços também, de modo que fique nítido o que seria importante existir nele como potencialidade para um fazer artístico significativo? Obrigada. Então, é uma pergunta complexa, né? Porque vai muito de acordo com as equipes que trabalham nas escolas, né? As equipes que se formam, com os espaços que cada escola oferece, né? Que a gente sabe que tem, mesmo dentro de uma única rede, existe uma diversidade muito grande. Então, eu teria dificuldade de responder essa pergunta em termos gerais, né? Sem conhecer a realidade. Agora, eu me lembrei de um trabalho que eu fiz que a gente pode criar uma analogia, que foi o seguinte. Eu fazia consultoria para um grupo de professores de educação infantil, de professores e professoras, e a gente tinha um desafio que era justamente algo que já acabou de ser perguntado, que era a expansão dos suportes, né? Que a gente pudesse criar, como equipe, uma maior diversidade dos suportes oferecidos para as crianças. Então, como equipe, né, eu estava ali, a gente tinha reuniões quinzenais ou mensais, enfim, a gente criou como se fosse, assim, tipologias de suportes. Então, existia forma, tamanho, gramatura de papel, textura, enfim, tudo que você puder imaginar. E aí a gente começou a listar isso,
né? Então, eu tenho gramatura, papel fininho, grosso, vegetal, nananã, textura, tem um papel camurça, tem um microondulado. A gente foi todo mundo junto fazendo esse trabalho de criar categorias. E depois a gente começou a juntar tudo isso. E foi um trabalho que cumpriu o seu objetivo, digamos assim. A gente conseguiu, como equipe, ter uma expansão das possibilidades. E aí a gente começou a cruzar. Foi um método que a gente criou para aquela situação problema, né? Que era a expansão das possibilidades de suporte. Então, por exemplo, forma, triângulo, textura, papelão microondulado, cor, X. Né? Então, a gente ia somando as características, inclusive dos materiais que a gente já tinha na escola, e a gente, de fato, encontrou uma expansão, né? Ao longo daquele semestre, a gente viu, inclusive os trabalhos que estavam sendo expostos e tal, existia uma variedade de suportes muito maior do que no primeiro, né? Foi uma pesquisa que fizemos enquanto equipe, né? Então, pensando numa analogia entre esse processo e o processo dos espaços, a gente poderia também se juntar como equipe e criar. Nossa, a gente tem horta, tem quintal, quadra, XYZ, né? O que a gente quer? Nossa, a gente precisa de um espaço para isso, para aquilo outro. E enquanto equipe, sim, criar essas camadas, né, que sobrepostas visam o quê? Qual que é o nosso objetivo? Acho que é a pergunta central. Né, parece, pela pergunta, que é multiplicar, trazer diversidade ao uso dos espaços, pelo que eu entendi. Sim, né? Acho que sim. Então, com um trabalho de equipe, né, uma coordenação, as reuniões pedagógicas que tenham esse intuito, é possível criar propostas como essa. Tá? Só para finalizar essa resposta, essas 5 categorias que eu criei, eu acho que é importante pensar nisso também. Eu não estava um dia em casa e falei assim, nossa, vou criar 5 categorias. Não foi isso que aconteceu. Na verdade, foi uma autoobservação. Eu já fazia há muitos anos as propostas, e aí eu parei um dia e fiz esse exercício de ser estrangeira ao meu próprio trabalho. E aí, ao revisitar o que eu criava, eu percebi que existiam essas características, né? Então, eu acho que a gente consegue, enquanto equipe de trabalho, fazer processos análogos. Sim. Nossa, Diana, que riqueza, que delícia te ouvir. Ficaríamos aqui horas, mais horas, conversando e aprendendo, mas a gente já está caminhando para o final, infelizmente. Bom, mais uma vez, eu quero agradecer aos intérpretes de Libras, né, a Mariana e o Rony, agradecer o pessoal da Cenotec e agradecer, Diana, imensamente a sua contribuição, né, tudo que você nos falou, tudo que você ampliou no nosso olhar, no nosso fazer, e te dizer que a gente fica muito feliz, assim, com um tipo de palestra igual a sua, porque a gente entende como algo possível de ser feito dentro das escolas, lógico que guardadas as devidas proporções, né, mas a gente consegue se ver fazendo aquilo, porque muitas vezes é isso, né, as coisas mais simples, elas são as melhores e as mais interessantes, né, para as crianças. Então, te agradeço imensamente, muito obrigada, e queria dizer também, lembrar para o pessoal que a lista de presença está no chat e que continuem acompanhando, né? Agora, às 3h30, a gente tem uma nova sequência de palestras e temos uma palestra à noite também. O pessoal não esquecer que à noite a gente ainda tem programação. Lu, eu queria muito agradecer a sua mediação, foi maravilhosa. Obrigada. Agradecer novamente toda a equipe aí da tecnologia, a Mari e o Rony pela interpretação. E queria contar para vocês que ainda não foi lançado, né, mas já está nas livrarias o nosso livro novo, Entre a Arte e a Sua, que eu escrevi com minha grande amiga Aide Santos, que é a Renata Santana, e é justamente um livro que propõe a nossa relação com as casas, a relação da arte com as casas, em que a gente escreveu justamente nesse período de pandemia, pensando nessa nossa revisita às nossas moradas. E queria agradecer muito ao convite da secretaria, da Rita,
e deixar esse canal de comunicação, que é o Instagram, o Embalada Arte e Educação. Um beijo para todos vocês, para todas vocês. E... Olha, Diana, antes de você falar tchau, quero te mostrar, ó, vou tietar aqui, gente, quero te mostrar, esse também é um livro da Diana, gente, muito maravilhoso, cheio de potência, muita coisa legal aqui, também super recomendo, tenho usado ele muito, Diana, muito mesmo, inclusive no ensino remoto. Ai, que legal, Lu, fico muito feliz. Hoje, eu estava comentando com a Lu que os livros vão para o mundo e depois a gente não sabe o que acontece, então esses momentos de encontro esquentam o coração, que bom. Ah, que legal. Muito obrigada para todo mundo que está aí do outro lado da telinha, um beijo, até a próxima. Um beijo, Diana, um beijo, pessoal, até a próxima.